Saudações a todos que estão acompanhando este estudo bíblico. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Antes de começarmos, eu quero te dizer algo importante. Este estudo foi preparado especialmente para você que gosta de aprender a palavra de Deus de forma simples, clara e profunda, mesmo nos momentos mais comuns do dia a dia ou naquele momento mais tranquilo, antes de dormir. A proposta aqui não é trazer distrações, mas sim um conteúdo que você possa ouvir com atenção, refletindo nas Escrituras e permitindo que a própria Bíblia explique a si mesma. Agora, com o coração preparado, vamos ao estudo. Quando estudamos a expressão abominação da desolação, precisamos voltar ao profeta Daniel, onde essa linguagem aparece pela primeira vez. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui aparece uma expressão muito importante. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Algumas traduções dizem asa, outras pináculo ou extensão, mas todas apontam para uma ideia de algo que se espalha, que se estende, que cobre. Na linguagem bíblica, a palavra asa pode representar cobertura, alcance, expansão de poder ou até rapidez de ação. Em muitos textos proféticos, reinos e impérios são simbolizados com asas, indicando domínio e avanço. Agora, para entender corretamente, precisamos separar os elementos que aparecem no texto. Primeiro, temos a abominação. Na Bíblia, abominação é algo extremamente ofensivo a Deus, geralmente ligado à idolatria ou à profanação do que é sagrado. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, e braços serão postos por ele, que profanarão o santuário da fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Aqui vemos claramente que a abominação está ligada à profanação do santuário, ou seja, algo impuro sendo colocado no lugar santo. Segundo, temos a desolação, que é a consequência disso, destruição e abandono. Terceiro, aparece o assolador, que é aquele que executa essa destruição. Esse elemento aponta para um agente ativo, muitas vezes associado a poder político ou militar. Jesus confirma essa ligação quando fala sobre o mesmo tema no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20, o mesmo evento é explicado de forma mais clara. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Perceba algo muito importante aqui. Mateus fala da abominação da desolação, enquanto Lucas fala de Jerusalém cercada por exércitos. Isso mostra que os dois textos estão descrevendo o mesmo acontecimento sob perspectivas diferentes. Ou seja, a abominação envolve um aspecto espiritual, de profanação e idolatria, enquanto os exércitos representam um instrumento físico da destruição. Agora, ampliando esse entendimento à luz de outros textos bíblicos, encontramos também uma relação direta com os períodos proféticos. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11, está escrito: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse período aparece ligado a outros tempos proféticos, que também são mencionados nas Escrituras. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6,
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses períodos são equivalentes entre si e apontam para o mesmo tempo profético. Assim, quando a abominação desoladora é estabelecida, inicia-se uma contagem principal de 1260 dias. Os 30 dias adicionais que levam aos 1290 fazem parte de um complemento profético que aparece no próprio texto. Dentro desse contexto, surge a expressão asas das abominações. Na linguagem bíblica, asas são um símbolo, e a própria Bíblia explica esse símbolo. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 8, "E passará por Judá, inundará e irá passando, chegará até ao pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel." Aqui, asas representam o avanço sobre o território. Da mesma forma, no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 40, "Eis que voará como a águia, e estenderá as suas asas sobre Moabe." Esse texto se refere a um contexto específico. O capítulo 48 do livro de Jeremias é uma profecia de juízo contra Moabe, uma nação marcada por idolatria e oposição ao povo de Deus. Nesse caso, a águia representa o império da Babilônia, que viria como instrumento de juízo. As asas estendidas simbolizam a expansão militar cobrindo o território. Isso é muito importante. Esse texto não fala de um exército divino direto, mas de um instrumento de juízo usado por Deus, que foi um império humano. Esse detalhe nos ensina algo essencial. Na linguagem bíblica, asas podem representar poder militar, avanço e domínio, mas o significado sempre depende do contexto. Esse mesmo padrão aparece no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 6. "Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio." Nesse caso, o leopardo representa o Império Grego. As 4 cabeças apontam para a divisão do reino após Alexandre, e as 4 asas indicam a rapidez e a extensão do domínio. Aqui, a própria Bíblia explica que animais representam reinos, e as asas indicam rapidez e expansão de domínio. Esse padrão profético continua no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. "E o animal que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio." E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Aqui vemos que esse sistema recebe autoridade espiritual para governar, além do poder político e militar. Diante de tudo isso, podemos entender com clareza que as asas da abominação não significam apenas um exército isoladamente, mas sim a expansão e a imposição de um sistema que envolve poder religioso, político e militar. Assim, temos um quadro completo. A abominação contamina o que é santo. As asas mostram a expansão e o alcance dessa profanação. E o assolador executa a destruição, muitas vezes por meio de forças militares. Amados, deixa eu abrir um espaço aqui rapidinho para falar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de estudar a palavra de Deus com mais profundidade, de entender os versículos de verdade, eu quero te convidar para algo especial. Eu criei um grupo no WhatsApp voltado ao estudo bíblico sério. Lá a gente conversa, troca ideias, analisa versículos juntos. Você pode participar, dar sua opinião, fazer perguntas, não só assistir, é caminhar juntos mesmo. A ideia é crescer espiritualmente em conjunto, sempre buscando a verdade nas Escrituras.
Então, se você quer fazer parte desse propósito, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Vai ser muito bom ter você com a gente. Agora vamos dar continuidade ao estudo. Conclusão: a abominação da desolação não é apenas um evento isolado, mas um conjunto de ações que envolvem profanação espiritual e destruição física. As asas da abominação representam a expansão desse sistema, muitas vezes associada a forças militares, enquanto o assolador atua como instrumento de juízo. Quando juntamos os textos de Daniel, Mateus, Lucas, Isaías, Jeremias e Apocalipse, entendemos que se trata de um cenário onde poder religioso, político e militar se unem para trazer desolação, exatamente como foi revelado nas Escrituras. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela se explica. Mas quem traz o entendimento é o Espírito Santo. O próprio Deus é quem revela. E muitas vezes, Deus usa mestres e pastores verdadeiramente comprometidos com o ensino para nos fazer entender aquilo que sozinhos não conseguiríamos compreender. Muito obrigado por você ter acompanhado este estudo até aqui. Se este conteúdo te ajudou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e o seu caminho. Até o próximo estudo.